Olá, meu amado irmão, a paz de Jesus, salve Maria Santíssima. Vamos dar continuidade ao nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos hoje na nossa quarta aula e hoje vamos falar sobre o Deus Criador. Vamos estudar então dos parágrafos 279 ao 384 do Catecismo da Igreja, onde nós vamos ver essa figura de Deus, né, como Criador, essa característica, né, melhor dizendo, que o Catecismo dá para Deus, que é o nosso Criador. E a pergunta fundamental que a gente traz no nosso coração e que a gente deve ler o Catecismo nesse sentido é: por que o mundo existe? Né? Por que estamos aqui? É interessante notar que se a gente pega toda a revelação de Deus, a pergunta que fica não é o como. Veja, se a gente faz a pergunta de como Deus criou, nós estamos fazendo a pergunta errada. Porque na Sagrada Escritura existem vários relatos de como Deus criou. Se nós pegarmos somente Gênesis 1 e Gênesis 2, nós vamos ver lá dois relatos diferentes da criação. Em Gênesis 1, um Deus que cria tudo a partir do nada, a partir da palavra, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Então, um Deus que cria a partir da palavra, né, que são divididos ali em 6 dias, e no sétimo dia o descanso de Deus. E se nós pegamos o mesmo livro de Gênesis, um capítulo depois, que é o capítulo 2, nós vamos ver um novo relato da criação, onde um Deus cria com o esforço de suas mãos, né? Com o uso das mãos, não mais pela palavra, mas com o uso das mãos. Veja então que essa pergunta, como Deus criou, é uma pergunta que para a igreja não faz muito sentido. Porque a igreja e a teologia, ela não vai responder o como Deus criou, mas o porquê. Qual é o sentido? Qual a finalidade de Deus ter criado todas as coisas? Uma coisa a igreja afirma: Deus é o Criador e criou tudo do nada. Agora, o como, a igreja não se preocupa com isso, mas ela se preocupa em responder e em nos orientar qual a razão, qual a finalidade de Deus ter criado todas as coisas. Então, para a gente mergulhar nesse sentido de o porquê Deus criou o mundo, por que o mundo existe, né? Por que estamos aqui? Eu convido você a mergulhar comigo então nessa aula sobre o catecismo, mas antes rezando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Pio de Petreutina, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então o porquê o mundo existe? Qual é a finalidade? Por que estamos aqui? A resposta da fé, meu irmão, minha irmã, é: o mundo não é fruto do acaso, né? Ou de uma fatalidade cega. Não. Mas ele é fruto da sabedoria e do amor de Deus.
Deus, porque ama e só sabe amar, ele quis criar todas as coisas para amar. E por isso São João vai dizer: e Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para salvá-lo. Veja, o mundo, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, que me vê nessa aula de hoje, você não é fruto do acaso. Você não é fruto de uma fatalidade cega. Não, você é fruto da sabedoria, do amor de um Deus que te ama até o ciúme. Então, o objetivo dessa aula é esse: entender que Deus criou tudo do nada. Né? A igreja vai nos afirmar isso, o catecismo vai nos afirmar isso, e ela utiliza um termo em latim que é ex nihilo, ou seja, do nada. Deus criou tudo do nada e continua sustentando tudo o que existe pela sua providência, pelo seu amor. Então eu convido você a abrir o catecismo comigo, no parágrafo aí 283 eu quero partilhar com você algo muito interessante, que o catecismo vai nos dizer assim, ó: a questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o devir das formas vivas, o aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes últimos podem dizer: ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, pois a sabedoria, artífice do mundo, me ensinou. Veja que maravilhoso isso. O catecismo da igreja está aqui quebrando um tabu que existe muito ainda hoje. E na cabeça de muitos cristãos católicos que acha que a igreja é contra a ciência. Não, meu irmão, minha irmã. Veja, o parágrafo 283 aqui está deixando isso muito claro, né? A igreja ela não é contra a ciência. Né? A ciência ela vai explicar, ajudar a chegar ao conhecimento pleno, mais perfeito da criação. Mas a igreja nunca recusou a ciência. A única coisa é que tem coisas que a igreja vai deixar para a ciência responder. E aquilo que ela acha que é de natureza da ciência, ela vai deixar para a ciência. Por exemplo, o como Deus criou. Como foi criado o homem? Foi da argila? Foi do pó da terra, como em Gênesis? Ou foi na evolução que a ciência hoje moderna nos diz? Que o ser humano é uma evolução. A igreja ela não se preocupa com isso, isso é coisa da ciência. Agora, o que a igreja se preocupa em nos dizer é que Deus, Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas. Ele me criou, Ele te criou, Ele criou o mundo visível, Ele criou o céu e a terra. Ele criou todas as coisas, tudo que existe foi criação dele e Ele criou do nada. Antes que a matéria existisse, Ele criou a matéria. Entende? Então, diferente de um artesão que cria, que precisa de barro, que precisa de matéria-prima, né? Deus cria sem a ajuda de nada, né? Nem de ninguém. Isso mostra a sua onipotência. Isso mostra que Ele é todo-poderoso.
Ah, Paulo, mas e a questão do Big Bang? A igreja nega o Big Bang? Não. Tanto que essa teoria do Big Bang foi idealizada por um padre, Padre Lemaitre, um jesuíta católico. Porém, o que a igreja afirma é que, mesmo que tenha sido feito, o mundo foi criado do Big Bang. Existe um Deus poderoso que criou a molécula primeira daquela matéria, a qual foi gerada essa explosão que gerou o mundo. Antes da matéria existir, Deus já existia e dele foi criado todas as coisas. Se por uma explosão de células, não sei. Se por alguma matéria, ou o pó da argila, não sei. Mas Deus criou. Entende? O mundo, toda a criação é fruto da sua onipotência. O parágrafo 295 vai nos dizer assim, 295, deixa eu achar aqui, está aqui. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é produto de uma necessidade qualquer, de um destino cego ou do acaso. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem de seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Pois tu criaste todas as coisas, por tua vontade é que elas existiam e foram criadas. Apocalipse 4:11. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor, e todas fizestes com sabedoria. Salmo 104:24. O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. Veja, Deus cria por sabedoria e por amor. Para que eu e você, para que toda a criação participasse da sua vida, da vida de Deus. Que belo isso, sim ou não? Esse é o sentido do porquê Deus criou. Porque ele tinha necessidade? Não. Por amor, por sabedoria, ele quis criar todas as coisas para que tudo participasse do seu ser, da sua vida. Então, é importante dizer algo que muitos dizem por aí, que o mundo é eterno, né? Que o mundo já existia. Não. O mundo foi criado. O mundo tem um começo. A ciência busca explicar como. Isso é função da ciência, não é função da igreja, não é função teológica. A função teológica é buscar o sentido do porquê Deus criou. E o parágrafo 285, voltando um pouco, vai dizer assim: desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Assim, encontram-se nas religiões e nas culturas antigas numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva dessa fonte e volta a ela. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, que é o dualismo e também o maniqueísmo. Segundo alguma dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mal, produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado, que é a gnose. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro, que, uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo, que é o deísmo. Outros
Finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, materialismo. Todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Essa busca é própria do homem. Veja, o homem vive sempre buscando as origens do mundo. Mas o que Deus nos revela é que o mundo teve um começo. Assim começa o livro de São João, né? O Evangelho de São João. No princípio, Deus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E tudo foi feito por meio dele. Veja um outro relato da criação, né? Que diz: tudo foi criado pelo Verbo de Deus, pela palavra de Deus, que é Deus. Deixa eu focar aqui de novo. Perdeu o foco, né? Tudo foi criado por esse Deus. Né? Todas as coisas criou do nada. E esse mundo, então, ele tem um começo. Ele não é eterno. Como algumas filosofias aí, o catecismo vai dizer, tantas filosofias, cada uma diz uma coisa, mas a verdade é que o mundo passou a existir a partir de que um Deus, que é imaterial, que é atemporal, criou todas as coisas. Né? Um outro aspecto da criação que o catecismo diz também é a respeito da providência divina. A partir do parágrafo 301, a igreja vai nos dizer que Deus sustenta todas as coisas. Deus sustenta tudo, sustenta a sua criação. Né? Ele vai dizer assim, parágrafo 301. Com a criação, Deus não abandona a sua criatura a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a todo instante no ser. Dá-lhe o dom de agir e a conduz a seu termo. Reconhecer esta dependência completa em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e liberdade, alegria e confiança. Veja, a providência de Deus sustenta toda a sua criação. Parágrafo 302, o catecismo continua dizendo assim: a criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é perfeição última a ser ainda atingida, a criação tem sua bondade e sua perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada, para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para essa perfeição. Veja, a igreja está nos dizendo que Deus não criou todas as coisas perfeitas. Não, mas Deus criou tudo nesse estado de caminhada, nesse estado de perfeição, que a ciência vai chamar de evolução, não é? Até mesmo nós estamos num processo de perfeição, de santificação. Isso é santificação, é nos tornarmos perfeitos. Esse é o pedido de Jesus lá em Mateus 5,48, né? Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Essa é a busca de todo homem.
Mas não só do homem, mas como de toda a criação. E Deus não nos deixa lá abandonados a nós mesmos. Ele nos dá todas as disposições, né? Ele providencia todas as disposições para que nós alcancemos essa perfeição. Para a santidade, Ele nos dá as suas graças, nos dá os sacramentos, nos dá a igreja e tantas coisas Ele nos dá pela sua providência para que nós cheguemos a essa meta, que alcancemos a meta, né, de encontrar essa perfeição. Entenda isso profundamente, meu irmão, minha irmã. Deus não criou o mundo e o abandonou. Como um relojoeiro, né? Como ele vai dizer aqui. Como um relojoeiro que abandona o seu relógio depois de criado. Não. Se ele parasse de nos amar por um segundo, meu irmão, minha irmã, voltaríamos ao nada. Um santo da igreja vai nos dizer isso. Não vou me recordar agora o santo, mas ele dizia: se Deus nos deixasse de amar por um segundo, nós deixaríamos de existir. Profundo isso, sim ou não? Porque se existimos é por o amor de Deus. É por esse amor grandioso, bendito por nós. Porém, né, ao olharmos toda a criação e tudo que foi criado, nós temos algo que o catecismo chama de o escândalo do mal. E essa é a pergunta de muita gente, né? Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom e Ele pode tudo, Ele é onipotente, por que o mal existe? Deus criou o mal? Né? Essa é uma pergunta que cerca também o homem moderno, né? Por que existe o mal? E eu acho que nem só o homem moderno, mas toda a história da humanidade, essa pergunta deve assombrar o homem, né? Se Deus é bom e Ele pode tudo, por que o mal existe? Né? O parágrafo 309 do nosso catecismo vai dizer assim: se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para essa pergunta tão premente, quão inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a essa pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Veja, Deus ele não é a causa do mal, nem física e nem moral. Isso é importante nós guardarmos na nossa memória, no nosso coração. Deus ele não é a causa do mal. Ele nunca desejou o mal. Isso é contrário à sua própria natureza, que ele é o sumo bem. Entende? Isso é contrário à sua própria natureza divina. Ele não é a causa do mal, nem física e nem moral. Porém, Deus permite o mal porque respeita a liberdade. Deus nos deu, meu irmão, minha irmã, algo que ele não que ele respeita profundamente, que é a liberdade.
liberdade. Porque se nós não tivéssemos liberdade, meu irmão, minha irmã, para escolher entre o bem e o mal, nós não amaríamos de verdade, nós seríamos escravos e não livres. Né? Não é um amor verdadeiro, aquele amor que eu pego a pessoa e tranco dentro da minha casa e falo assim, você vai viver comigo o resto da vida agora, queira ou não queira. Isso é amor? Não. Isso é prisão, não é verdade? Ah, eu tenho uma pessoa que mora comigo, me ama. Me ama? Não. Ela está ali obrigada. Porque foi coagida, porque foi ameaçada, porque foi presa. Isso não é liberdade, mas Deus nos deu liberdade e Ele respeita essa liberdade profundamente. Veja, Ele disse a Adão e a Eva, comereis de todas as árvores do jardim, mas da árvore que está no centro do jardim não comerás. Porque o dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Mas Ele deixou livre a possibilidade de você ir lá e pegar o fruto proibido existe. Ele deixou Lúcifer livre para dizer não servirei. E essa foi a escolha dele. Veja, a escolha partiu dele, não de Deus. Assim Deus diz na Sagrada Escritura: coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Eu desejo que você escolha a vida, mas eu te amo tanto que eu te dou a liberdade de escolher. Porque você é livre, é um dom genuíno e maravilhoso que Deus nos deu, a liberdade. Porém, meu irmão, minha irmã, o mal, ele é fruto do mau uso da nossa liberdade. Porque a gente quer transformar a liberdade em libertinagem. E aí o mau uso da nossa liberdade ocasiona o mal. Veja, Deus ele não é a causa do mal, mas ele permite, porque ele respeita a liberdade que ele nos deu como dom genuíno e precioso. Mas existe uma consolação para tudo isso, para a causa do mal, para esse escândalo do mal. Deus ele é tão poderoso que pode tirar o bem até mesmo do mal. E nos deu um exemplo máximo, que é a paixão de nosso Senhor Jesus. Existe um mal maior do que esse? Um Deus que se encarna por amor para salvar a humanidade e é morto por essa humanidade. Aqueles pelo qual ele veio para salvar, esses pelo qual ele se encarnou, se rebaixou para se encarnar, para salvar-nos do pecado, nós gritávamos em Jerusalém: crucifica Jesus de Nazaré, solta-nos Barrabás. Existe um mal maior que esse, meu irmão, minha irmã? E ainda desse mal, de um Deus pregado no madeiro, de um Deus crucificado, chagado, humilhado, morto entre os ladrões, ultrajado. Desse mal, Deus tira o maior de todos os bens, que é a nossa salvação. Por esse mal terrível, a salvação entrou no mundo e eu e você hoje podemos ter acesso ao paraíso, que estava fechado por conta do mal, por conta do pecado. Veja, Deus nos ama tanto. Deus é tão poderoso que do mal ele pode tirar o maior dos bens. E por isso diz São Paulo, né?
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nem a morte, nem a vida, nada. Nem o abismo, como vai dizer a Escritura, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele é todo-poderoso. É lindo isso? E aí o catecismo segue dizendo a questão do mal, né? Mas ele vai nos dizer também a respeito daquilo que Deus criou. E ele vai separar em duas etapas. O mundo visível e o mundo invisível. No credo niceno-constantinopolitano nós dizemos isso, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus criou todas as coisas visíveis, aquilo que a gente consegue ver, que pela nossa razão humana conseguimos catalogar, né? O mundo, o céu, as galáxias, o sistema solar, as estrelas, o mar, as aves, os animais, tudo que nós conseguimos enxergar e catalogar e encontrar aí a glória de Deus. Mas também Deus criou algo que nós, pela nossa inteligência limitada que somos, não conseguimos enxergar e ainda conhecemos ainda. Deus nos deu a conhecer pouquíssimo, mais nos deu, né? Como é o caso dos anjos, que faz parte desse mundo invisível, dos santos. Mas existe esse mundo que nós não conseguimos enxergar e ver, né? Que é o mundo invisível. Veja, no mundo invisível existem esses seres que são puramente espirituais, com inteligência e com vontade, assim como a nossa. Claro, com muito mais potência intelectual do que nós, muito mais inteligentes do que nós, porque veem Deus face a face. São servos de Deus como nós, mensageiros de Deus. Né? E como é bom saber que cada um de nós temos ao nosso lado um anjo protetor, guardião, que nos guarda, que é o nosso anjo da guarda. Né? Veja, pela falta desse conhecimento do mundo invisível, muitas vezes nos passa despercebido isso. Né? Quanto nos falta, meus irmãos, a devoção ao nosso anjo da guarda. Quanto nos falta a devoção para com esses seres que estão aí para nos guardar, para nos ajudar a chegar nessa perfeição querida por Deus, nessa santidade querida por Deus. Mas muitas vezes nós ficamos presos só no que é material, no que é visível e não entendemos. E nos perdemos daquilo que é invisível, daquilo que é espiritual e que nos cerca. Parágrafo 328 vai dizer assim: a existência dos seres espirituais, que são não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. 329 vai dizer: quem são os anjos? Santo Agostinho diz a respeito deles: anjo, mensageiro, né? É designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todo o seu ser
os anjos são servidores e mensageiros de Deus, porque contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. São poderosos executadores da sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Salmo 103, 20. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. São criaturas pessoais e imortais. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Disto dá testemunho o fulgor de sua glória. Veja que nós estamos rodeados desses anjos. E existe o mundo visível que nós conhecemos, que nós enxergamos, que nós podemos palpar, né? Contemplar com nossos olhos. E o catecismo vai dizer também que existe uma ordem e hierarquia na criação, né? Do mineral ao homem. Existe uma hierarquia. Deus foi criando ali, né? Todas as coisas até chegar no homem. O sexto dia, quando Deus cria o homem. O sétimo dia, quando Deus descansa, né? O ponto alto da criação é o culto a Deus e o descanso. Deus vai criando numa hierarquia até chegar ao mais alto. E quando ele vê que tudo era muito bom, veja que a criação ela vai chegando no cume dela e o ponto mais alto qual é? O culto a Deus. Tudo foi criado para cultuar a Deus. Santo Tomás de Aquino vai dizer, né? O homem foi criado para amar, louvar e servir a Deus. Conhecer, amar e servir a Deus. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, vai dizer a respeito do princípio e fundamento. O princípio e fundamento é o homem foi criado para louvar, reverenciar e amar a Deus. O ponto alto da criação é voltar com a sua inteligência e sua vontade para Deus e adorá-lo, cultuar a Deus, participar da sua vida, participar da presença da vida de Deus. E aí então o catecismo vai dizer que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. A partir do parágrafo 355, o catecismo vai dizer a respeito da criação do homem. 355 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus o estabeleceu em sua amizade. Veja, o homem une em si o mundo material e espiritual. Por isso que a alma humana é única. A alma humana é a única que participa dessas duas realidades, material e espiritual. Veja, nem mesmo os anjos participam disso. Embora eles participam da nossa vida aqui, que a providência divina os aprove que eles nos ajudassem, nos auxiliassem, né?
Mas veja, eles não têm corpo. Eles não têm matéria, eles são puro espírito. O homem, eu e você, mesmo sendo matéria, mesmo tendo corpo, nós temos uma alma espiritual e nós podemos acessar a vida no espírito, o mundo espiritual. Somente o homem participa dessa imagem e semelhança de Deus, participando dessas duas realidades da criação, da material e da espiritual. O homem é a única criatura que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. Vida espiritual é isso, é a participação plena na vida de Deus. E aqui cabe falarmos a respeito de algo também importante, que é: nós não temos um corpo. Eu e você não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós não temos alma, nós somos uma alma. Veja, nós somos uma pessoa. Um ser dotado de corpo e alma. Eu sou corpo e eu sou alma. Eu sou corpo e alma. Embora por um instante essas duas realidades hão de se separar por um período, até que Jesus volte para a ressurreição da carne, para a ressurreição do meu corpo, para ressuscitar-me num corpo glorioso, e ali sim minha alma novamente unir-se com o meu corpo, e eu voltar a ser um corpo e alma, eu sou corpo e alma. A alma é espiritual e criada diretamente por Deus. A alma não foi criada por nossos pais. A união do seu pai e da sua mãe gerou seu corpo, claro, e Deus infundiu nesse corpo a sua alma. Homem e mulher foi criado em perfeita igualdade como pessoa. Claro, com diversidades, mas que se complementam. Se nós olharmos para o homem, olharmos para a mulher, nós vemos que tem diferenças, sim, não só biológicas no corpo, não só na forma física, mas também de comportamentos, de maneira de pensar, mas que se complementam. Mas tanto homem como mulher foram criados em perfeita igualdade, em perfeita dignidade. Eu não sou mais digno por ser homem, quanto a mulher não é mais digna por ser mulher, não. Somos pessoa humana, somos nós dois criados na mesma dignidade de filhos de Deus, de imagem e semelhança de Deus, com suas diversidades, com suas formas físicas diferentes, mas que se complementam. Quando a gente olha para o corpo de um homem, a gente vê que falta algo, sim ou não? Quando a gente olha para o corpo de uma mulher, a gente vê falta algo. Por quê? Porque os dois se complementam, foram criados um para o outro, para se complementarem. Mas os dois em perfeita dignidade, em perfeita igualdade. E por isso
Os autores sagrados inspirados por Deus relatam ali a criação da mulher da costela do homem. Né? Não foi nem da cabeça para se achar melhor, nem do pé para se achar mais baixa, porque o homem achasse de menor dignidade. Não, foi da costela, da mesma altura, ali do lado do peito, do lado do coração. E aí a gente volta naquilo, mas foi assim ou não foi? Não sei. E a igreja não se preocupa em responder se foi assim, se foi dessa maneira, dessa forma ou não. O que nos dizem e que nós temos a plena certeza é de que foi Deus quem criou. E desse jeito, como Ele quis. Porque tudo faz parte da sua divina providência. Deus te quis assim. A providência de Deus te sonhou assim, com esse tom de pele, com essa cor de olhos, com essa cor dos seus cabelos. Ou seja, que isso fique gravado no nosso coração nessa aula. Deus nos criou por amor. Tudo que Deus criou, criou por amor. E de tanto que ama, não nos deixou abandonados a nós mesmos. Mas Ele continua cuidando, continua sustentando pela sua divina providência. E nos deu a dignidade de sermos sua imagem e sua semelhança. Esse é o resumo da aula de hoje. Deus criou tudo por amor. E porque ama, continua cuidando, sustentando por sua providência divina. E nos deu essa dignidade de ser eu e você, imagem e semelhança de Deus. Como foi? Foi do barro? Foi pela palavra? Isso não importa. O que importa é que Deus me sonhou e Deus me criou do nada. Deus criou tudo do nada. E tudo que a gente olha manifesta o seu amor. Nos diz da sua natureza, da sua bondade, da sua sabedoria, da sua plenitude. Quando a gente olha para a criação, não tem como não se maravilhar, né, desse Deus. Quando a gente olha para a complexidade das coisas, tudo é complexo. Um átomo, a complexidade de um átomo, a complexidade da água, H2O. Ah, é simples, é um átomo de hidrogênio e 2 de oxigênio. Mas como que ninguém até hoje consegue criar a água? Você perguntou isso? Por que que hoje todo mundo entra em pânico e fala assim, a água vai acabar? Mas não é só um átomo de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio? Por que que ninguém nunca criou a água? Porque não é somente juntar esses átomos, não. Tem que estar numa temperatura correta, tem que estar tudo muito complexo. E da onde vem toda essa perfeição? E quem pôde fazer com que toda essa complexidade se tornasse simples e nós tivéssemos hoje? Somente uma pessoa, Deus Todo-Poderoso. Ah, mas o mundo veio da explosão. Pode ter vindo. Mas eu creio, e a nossa igreja nos diz, existiu antes um Deus poderoso que criou a matéria para que ela pudesse explodir e se transformar, para que ela pudesse se expandir, diminuir, expandir novamente. Deus criou todas as coisas do nada, por amor, por sabedoria e sustenta em sua providência. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe. Não esquece de curtir essa aula, deixar o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no nosso canal, né? Compartilha para mais pessoas,
né? Manda lá nos grupos do WhatsApp, manda no grupo da família, no grupo da paróquia, manda para todo mundo que precisa, né, aprender um pouco sobre o catecismo. Se você chegou aqui nessa aula, volta lá nas primeiras aulas do nosso curso para você entender todo o catecismo conosco. E lembrando, não basta só assistir às nossas aulas, hein? Leia os parágrafos. Leia os parágrafos do catecismo. Veja, hoje nós estamos estudando do 279 ao 384. Não dá para mim ficar passando aqui lendo parágrafo por parágrafo, senão a nossa aula se torna muito longa. Então eu vou pegando aqui os pontos mais importantes e explicando. Mas é necessário que você leia, né, os parágrafos do catecismo. Que Deus te abençoe, te espero na próxima aula. Fique com Deus.